Olá pessoal, sejam bem-vindos à tutoria de Química e hoje eu estou trazendo mais uma questão do Enem para a gente resolver junto. Essa é a questão número 12 do Caderno Azul, primeiro dia do Enem do ano de 2009. Então vamos dar uma olhada nesse enunciado. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. E ele dá aqui, então, a estrutura de uma cadeia carbônica com uma camada apolar e uma camada polar. E diz aqui, sal de ácido carboxílico. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. Então, nós temos aqui uma equação química. Então, nós temos aqui o estearato reagindo com a água para formar o ácido esteárico e um OH-, uma hidroxila. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira: alternativa A, mais eficiente em pH básico; alternativa B, mais eficiente em pH ácido; alternativa C, mais eficiente em pH neutro; alternativa D, eficiente em qualquer faixa de pH; ou alternativa E, mais eficiente em pH ácido ou neutro. Já adiantando a resposta para essa questão é a alternativa A, mais eficiente em pH básico. Mas por que isso acontece? Se a gente for olhar para a alternativa B, onde diz mais eficiente em pH ácido, nós teremos que, então, de forma geral, nos ácidos orgânicos, nós vamos ter uma cadeia R, que pode ser um CH3, um CH2, pode ser qualquer cadeia carbônica. E nessa cadeia carbônica nós vamos ter uma carboxila, que é um carbono que está ligado a uma dupla O e a um grupamento OH. Isso configura um ácido fraco, o que significa que ele não vai se dissociar completamente em água. Portanto, a tendência é que ele fique nessa forma como ele está sendo representado aqui, onde o hidrogênio, ou nesse caso o próton, continua ligado à estrutura. Então, caso o meio seja ácido, nós vamos ter um deslocamento no equilíbrio para a direita dessa equação aqui, que a questão nos deu. Então, nós vamos ter uma formação desse ácido esteárico. Agora, caso nós estejamos trabalhando com um meio em que o pH é neutro, nós vamos ter uma eficiência média, porque esse ácido ele vai se dissociar, só que não tanto quanto ele poderia em um pH básico, um pH mais alto. Então, nós vamos ter o equilíbrio, onde em meio aquoso, H2O, nós vamos ter a formação do ácido dissociado. Só que ainda vão existir moléculas desse ácido que não foram dissociadas. E quanto maior essa cadeia carbônica, menor vai ser a solubilidade desse ácido no meio. Portanto, mesmo que a eficiência seja média, por assim dizer, num pH neutro para essa estrutura do ácido esteárico, ainda vai ser muito baixa, porque ele tem uma cadeia carbônica muito grande, onde esse R aqui teria 16 carbonos. Então, com isso, nós já conseguimos explicar as outras alternativas. Então, em um pH básico, ele irá funcionar melhor, porque ele vai se dissociar completamente nesse meio. Porque nesse meio básico, nós vamos ter hidroxilas, os OH-. E essas hidroxilas, elas vão reagir com os prótons, os H+, e vão formar água. Então,
Sempre que nós tivermos um pH ácido e nós adicionarmos um ácido orgânico, ele vai se dissociar muito pouco ou nada. Então, a eficiência do estearato de sódio em meios com pH ácido ou neutro é praticamente nula. Então, pessoal, para essa questão era isso. Críticas, dúvidas ou sugestões aqui nos comentários, no Instagram ou no Facebook, que vão estar aqui na descrição. Se você está gostando dos conteúdos que eu estou trazendo, deixe um gostei e inscreva-se no canal. Agora, caso você não esteja gostando dos conteúdos que eu estou trazendo, deixe um não gostei e me diga o porquê você não está gostando. Assim eu posso melhorar os conteúdos para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima!